Sem Ricardo Goulart, o Fluminense fez o quê? Virou sua mira. Isso aqui é um... Virou sua mira pra Germancano. Fluminense vai atrás, notícia do GE. Globo de que o Fluminense intensificou, esquentou a conversa do Fluminense com o Germancano. Tudo que você precisa saber sobre essa notícia neste dia 24 de dezembro. Você confere aqui, neste vídeo de Giro de Notícias. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Deixe o seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no Raiz Tricolor. E mais do que isso, um pedido que eu vou fazer a vocês é para poder passar no OneFootball. Esse aplicativo de futebol que tá aqui na descrição pra você clicar e fazer o download. Pô, Natal, me dê esse presente de Natal, baixando o OneFootball. Prometo que você vai curtir o aplicativo, tá? Tem muita estatística, muita notícia legal. Beleza? Vamos embora então agora pra notícia. Notícia única nesse vídeo aqui, onde a gente fala sobre Germancano, por isso o vídeo um pouquinho mais curto. O Fluminense já era sabido, o Mário Bittencourt já havia dado uma entrevista falando ou o Fluminense, né? Enfim, ou a gente vai atrás de Ricardo Goulart ou Germancano. Hoje, financeiramente, não temos condições dos dois. E aí muita gente ficou, qual é a lógica? Ricardo Goulart até jogou ali de centroavante na China e tal, mas Ricardo Goulart vem pra ser meio atacante, jogar talvez aberto e tal. Cano é centroavante mesmo, por que é um ou outro? Financeiramente. O Fluminense não tinha o aporte financeiro para contratar os dois e deu prioridade a Ricardo Goulart. Como a negociação com o Ricardo Goulart, o Fluminense pulou fora, achou que estava demorando demais, e etc. Voltou, a negociação se encerrou, há inclusive a possibilidade, eu acredito muito nessa possibilidade de Ricardo Goulart estar fazendo leilão com o Fluminense, né, segurando, não necessariamente leilão, mas segurando para ver se aparecia uma proposta melhor. Se não aparecesse, ele fechava, e o Fluminense, na cabeça de Mário Bittencourt, não tem esse tempo. Vem então a possibilidade de reatar conversas com o Germancano. Elas nunca pararam, né, na verdade. E segundo a matéria do Globoesporte.com, do GE. Globo, as conversas voltaram a esquentar. Só que o desfecho só vai acontecer depois do Natal. Bem, qual que é a situação? Vou ler aqui um pedacinho da matéria. As tratativas do Fluminense com o Cano haviam estagnado nos últimos dias após o atacante receber uma proposta do Oriente Médio. Vai sacando aqui, ó. Nesse meio tempo, o Flu concentrou suas atenções na negociação Ricardo Goulart, encerrado na noite da última quarta. O Fluminense ofereceu um contrato de 2 anos a Germancano até o fim de 2023. Manter-se no Rio de Janeiro, a cidade onde já está adaptado por causa do Vasco, pesa em favor do Fluminense e tal, vai dando mais informações, informações assim, Cano tá aqui no Vasco, o contrato tá pra se encerrar, ele não vai ficar pra Série B, o Fluminense tem concorrência de outros times, mas só se sabe mesmo de Goiás e Fortaleza, né, que foi pro ficado público, e pronto. Não fala mais nada sobre uma mudança nessa negociação dele lá com o Oriente Médio, mas o que eu passo a entender? De que essa sondagem, essa questão do Oriente Médio com o Germancano foi uma sondagem. E que ele pode também utilizar isso e tal, de repente até tem uma possibilidade, uma proposta, mas ele não quer ir, tá usando isso só como uma opção, de repente para ganhar dinheiro, né, se não for jogar uma competição grande. E obviamente o Fluminense voltando para ele agora, esse negócio deve ser concretizado. E com isso, o Fluminense não deve contratar mais. Isso que me dá medo. Por quê? Explicando. A informação que eu tenho é de que a cabeça das pessoas que pensam e do próprio Mário Bittencourt, a intenção é de ter no máximo 7 reforços. 7 reforços. Esse é o máximo de reforços que o Fluminense pensa em ter. Era uma estratégia de 6 a 7 reforços. O Fluminense já efetivou as contratações de Felipe Melo e William Bigode. Além desses, você ainda tem Cristiano e Pineda e David Duarte, que estão praticamente fechados. E os outros dois, mas que um era meio que impeditivo do outro, era Germancano e Ricardo Goulart. Fechando com o Germancano para a posição de centroavante, tem toda aquela importância de ter, de fato, um reserva para Fred. O Fluminense não fecharia com Bobadilla mais, isso já deve estar até sendo descartado. E
ainda teria uma vaguinha para poder fazer essa contratação. Só que com um aporte financeiro menor. Porque se era o Goulart ou o Cano, veio o Cano, não tem o dinheiro de Goulart mais sobrando. Vou ser bem sincero, Germancano pra mim é um centroavante matador. Tem qualidade e as últimas 4 temporadas com uma média altíssima de gols, não só a média, mas quantidade, mostram isso. Mas acho que eu não tenho ideia de quanto é o salário, mas pela comparação com o Ricardo Goulart e etc, e por toda essa ladainha, etc, eu tô falando muito etc, inclusive, Germancano tá se colocando no... Sabe o que eu falei de Goulart no vídeo de ontem, anteontem, aliás, no vídeo de quarta-feira, quando eu falo sobre o final das propostas, etc. Eu acho que Germancano... No caso de Goulart, eu até falei que a torcida do Fluminense estava num nível de empolgação uma prateleira acima do que ele realmente era. E é justificável, etc. Olha aí o etc de novo. No caso de Germancano, a torcida acho que não coloca ele uma prateleira acima do que ele realmente é. Mas ele tá se colocando em Fluminense também. Cano tá vindo pro Fluminense, ao que me parece, por todo o alarde, toda a parte financeira, ele tá vindo por como um jogador maior do que ele é, pra mim. Por mais que tenha ido muito bem nas últimas 4 temporadas, a gente tem que lembrar que só uma delas foi jogando a Série A. 2 temporadas foram jogadas no Campeonato Colombiano, que eu venho batendo aqui na tecla de que não é um campeonato tão difícil assim. É um campeonato com muitos times tradicionais, com uma torcida apaixonadíssima, gigantesco o campeonato, mas de nível técnico, basta ver as campanhas fora da Colômbia, dos times colombianos, nesse período aí de 18 e 19. Em 20 e 21 ele já jogou pelo Vasco. E uma dessas temporadas foi na Série B. Então assim, eu gosto da contratação de Germancano. A contratação, por exemplo, de um jogador, acho interessante. Acho que o Fluminense precisa de um jogador assim. O Fluminense, de fato, precisa de um meia atacante, de um meia criador de jogadas e de um centroavante. Quando eu começo a botar o custo na jogada, não sei se compensa tanto. A gente precisa saber o custo. Fato é, o Fluminense vai precisar contratar. Eu já sugeri alguns nomes na quinta-feira, né? Já sugeri alguns nomes ontem pro Fluminense, né? Na verdade, não sugeri, né? Eu trouxe informação pra vocês de nomes que eu vi rodando no meio da torcida. Já trouxe 4 nomes ontem e vou trazer mais 4 nomes hoje ao longo do dia. Vou gravar esse vídeo já. Pra contratações pra meio atacante. Só que entendendo que se as conversas voltam a fluir com o Germancano, provavelmente o orçamento disponível para contratação de um meia criador, que até discuti muito isso e vale a recomendação. Vou deixar no primeiro comentário aqui o link do podcast do GE Fluminense. Clica aí lá pra ouvir, acho que lá não tem comentário, mas se você for lá ouvir, me manda mensagem lá no Twitter, marca lá o @GEFlu, até bom que me dá uma moral, né? Marca lá todo mundo falando, pô, fui ouvir porque eu ouvi a recomendação do Gabriel. Porque lá a gente fala, alguns jogadores são sugeridos ali pra posição, e tem Alan, por exemplo, que é da China, que é uma situação meio estranha, porque ele tem contrato com o time chinês, mas o time chinês tá falindo, enfim, e seria uma opção, a gente analisou isso lá também, tem mais análises por lá. Beleza? Vamos aguardar. A gente só deve ter um desfecho depois do Natal, não deve ter nada respondido nem nessa sexta, nem no sábado. E vamos ver se o Fluminense avança por Germancano ou não. É isso, até a próxima, valeu.